ela ir lá ministrar o seu pessoal do louvor, fazer uma conferência lá de adoração, viu? Ela tem esse treinamento todo de vocal, uma série de coisas, vai nos abençoar muito em nome de Jesus. Amém, queridos? Muito bem, tiver mais alguém ali fora, pede por gentileza para entrar, para a gente ir agora para a segunda ministração. Eu quero chamar aqui um amigo meu há mais de 20 anos, o pastor Paulo. Vem para cá. Ele é pastor na cidade de Cruzeiro, igreja para sempre, e ele pregou no Conselho de Pastores em São José dos Campos uma palavra que teve uma reverberação muito grande, que é o tema do livro que ele acabou de lançar, A Reunião da Reunião. O tema dessa conferência, que é uma igreja doente, é isso não? É uma igreja o quê? Saudável. Pastor, para a sua igreja ser saudável, você precisa ser curado. E uma das coisas que a gente precisa ser curado para ter uma igreja saudável, a gente precisa ser curado de algo muito especial, de todas as pessoas que no decorrer da história foram desleais com a gente. Eu sei que hoje vai ser uma noite, e eu creio, uma noite que o Senhor vai trazer cura para o nosso coração. Vai ser algo muito especial. Você pode estender as mãos em nome de Jesus sobre a vida do pastor Paulo. Pai, que nesta noite o pastor Paulo seja um instrumento do Senhor para trazer a revelação da palavra que o Senhor tem para falar com cada um de nós, e ao final também que haja cura, porque quem sabe alguns de nós ainda nesta área precisamos ser curados. E nós vemos que nesses dias o Senhor está tratando conosco aqui de uma maneira muito especial. Faz tudo do seu jeito, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Glória a Deus. Som. Esse está funcionando aí? Essa pertinho aí, lá. Som. Aí. Vamos ficar de pé. Boa noite a todos. A paz do Senhor. Boa, tá melhor. Consegui o presidente. Som. Aí, ó. É que você tem essa mão de poder, a gente tem essa taquara rachada, vai ficar complicado. Feche seus olhos. Diga assim: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nessa noite. Fala comigo. Mas principalmente, não me deixe bloquear minha mente, nem meu coração, porque o que eu vou ouvir vai me curar, vai me prevenir e vai me ajudar na caminhada ministerial. Não importa quão desconfortável seja o tema, seja o que eu vou ouvir ou o que eu vou pensar, estou aberto para tudo que o Senhor tem para mim. Em nome de Jesus. Amém. Dá um aplauso aí para mim. Boa noite, pode sentar. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Pastor Anselmo falou, meu nome é Paulo Henrique. Em outubro, completo 19 anos de ministério pastoral na mesma igreja. Plantamos 6 igrejas no Vale do Paraíba, formamos 20 pastores. E sou casado há 32 anos, tenho 2 filhos. Paula, de 28, psicóloga. Pena que não pode atender o pai. Não ficar ruim, né? Dá para ser. Daniel é design gráfico, tem 25 anos. E Deus tem nos abençoado, Deus tem nos prosperado. Mas como todo mundo na vida, é um momento ali da vida dele que
Se ele pudesse tirar, ele tiraria. Tem algum momento da sua vida que se você pudesse tirar, você tiraria? Levante a sua mão. Todos nós. Teu Deus não sabia disso? Sim ou não? Sim. Sabia ou não sabia? Ele tinha poder para tirar? Sim ou não? Claro que tinha. Ele tirou? Não. Então pode ter certeza. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as coisas. Abra comigo em Lucas. E eu vou explicar um pouquinho do que a gente vai conversar. Perdão, depois eu. Mateus, capítulo 26. Eu estava até preocupado já, porque falaram que eu ia pregar no primeiro horário, depois falaram que eu ia pregar no segundo horário, depois falaram que eu ia pregar no terceiro horário, depois falaram que eu ia pregar no quarto horário. Eu já estava pedindo para a pastora Selma me ajudar a pregar na conferência de idosos. Você lá que o negócio aqui não está acontecendo, não. Acho que eles me enganaram aqui. Mas deu certo. Ele pelejou, mas deu certo. Tudo coopera. Olha o meu parceiro de quarto ali. Deus foi bom comigo, irmão. Ele não ora. Ele não ora, não. Ele não ronca. Mas que maravilha. Ele ronca só os primeiros 15 minutos para dormir, que é para esquentar o motor. Depois ele foi embora. Ficou tranquilo. Foi bênção pura. Bom demais. Então, maravilha. Show. Mateus 26, 20. É bom você rir bastante agora. Ao anoitecer, Jesus estava inclinado à mesa com os 12. Enquanto estavam comendo, ele disse: digo que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer, um após outro: com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que traiu o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Esse mês de outubro eu completo 19 anos. Como eu disse, 6 igrejas plantadas no Vale, 20 pastores. E foram anos assim extraordinários. O pastor Anselmo foi o primeiro pregador internacional lá na nossa cidade de Cruzeiro. Pastor Alcir foi uma das primeiras igrejas que eu preguei na vida, que teve coragem de me convidar para pregar. Então, a gente não está falando de algumas informações. Eu acredito que num ambiente como esse, se não me engano, vocês falaram que é menos de um mês que vocês assumiram a igreja, é isso? Menos de um mês. Eu até com dó dele pregar isso hoje. Mas bora. Menos de um, já que está aqui, é porque é para ouvir. Menos de um mês assumiu a igreja do sogro e do pai. Então não tenha dúvida que quando você começa um ministério, você está assim, apaixonado, você não vê dificuldades. Mas com o passar do tempo, como esse carpete aqui, nós pastores, todo mundo passa nele e vai embora. Todo mundo deixa um pouco de sujeira. Mas todo mundo leva um pouco do carpete, sim ou não? Sim. E com o passar do tempo, vão criando marcas na gente. Vão tirando partes da gente, sim ou não? Sim. Vão tirando partes. Mas a gente fica. E nessa, eu tive um processo de uma traição no nosso ministério, de filhos da casa. De filhos. Porque a gente tem uma ideia que,
é porque veio de outro ministério. Não, foi gerado na casa. Não tem nada de dividir fora. Foi gerado na casa. De viajarmos e viajarmos juntos. Eu ganhei um ano que nós fizemos uma excursão para Israel, 5 passagens completas. E cada uma eu fui passando, passei para minha esposa, passei para eles. E nós ficamos 15 anos. Mas aí aconteceu um momento em que, quando eu dei por mim, em 1 ano e 2 meses, um desses nos traiu, no real sentido da palavra, abriu uma igreja 2 quarteirão de nós, e o outro, um assédio sexual. E nesse intervalo, eu não estava pronto para isso. Eu não treinei para isso. Eu não... Aquele dia não precisa tocar não. Tranquilo. Obrigado, viu, querido? E eu não fui treinado para isso, porque a gente não é treinado para isso. Primeiro, quando se fala do assunto traição ministerial, é um assunto ácido demais. Mudou o semblante aqui já. Porque é uma coisa terrível de se viver. Você não está casado esperando uma traição. Você não está no ministério esperando uma traição. Você não está com um sócio esperando uma traição. Você não se prepara para a traição. Mas eu aprendi no ministério que Jesus passou o tempo todo falando que ele iria ser traído. E eu não tenho como dizer para você que você nunca será traído. Talvez a intensidade seja diferente. Talvez a profundidade do elo que você tenha com alguém seja num nível diferente daquilo que aconteceu. Mas a traição não tem receita. Não tem uma maneira que você, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. É claro que a gente vê coisas. E por que muitas coisas acontecem no nosso meio? Porque nós não falamos. E não falamos porque é vergonhoso. Eu dou um testemunho aqui, que eu fui traído. É vergonhoso para mim. Eu fiquei 1 ano indo de casa para a igreja e da igreja para casa, porque eu encontrava com alguém na padaria. Nossa cidade, 75 mil habitantes, uma das maiores igrejas da cidade. Todo mundo conhece a gente. E o que acontecia? Poxa, fiquei sabendo o que aconteceu na sua igreja. Como é que pode? Você está vendo? Mas não é crente, Paulo. Como é que você sai dessa? Segundo aspecto, por que a gente não fala? É constrangedor. Quem está com o seu auxiliar ou um obreiro aqui? Levanta a mão. Está com o seu auxiliar, está com o seu auxiliar, está com o seu... É constrangedor. Porque o auxiliar seu fica assim, eu não faço isso. O outro, eu não gosto muito desses assuntos. Por quê? Porque você acaba tocando nele. Porque ele é o auxiliar. Alguém conhece algum membro de igreja que você ficou sabendo que saiu e abriu a igreja? Você já viu o irmão lá? Aí saiu, levou um banho aqui, ele era um membro. Nunca viu. É a liderança. É o auxiliar, é o influente, é o que está sempre pregando, é o que está sempre recebendo elogio, é aquele que o pastor empodera ele, é aquele que o pastor acredita nele, é aquele que o pastor coloca do lado dele. Por isso que ninguém fala da traição, porque quando fala, está ferido. E eu vou te mandar minhas feridas. E se não fala, superou. Eu descobri que não tem A nem B, nem fala está superado e nem não fala está superado. Eu descobri que as pessoas não são treinadas para isso. Porque eu não fui treinado, quem é traído não foi treinado. Mas na igreja nós treinamos o nosso líder de louvor, como foi falado aqui. Nós treinamos o diácono na porta, como foi falado aqui. Mas nós não treinamos a igreja para algo tão comum, algo tão normal,
como uma traição ministerial. Por isso que é um estrago. Você já parou para pensar que Lúcifer caiu com um terço do céu e Judas caiu sozinho? Teve ninguém com Judas. Ele foi sozinho. Mas eu tenho convicção que em algum momento ele fez no mínimo, ele tentou fazer uma reunião da reunião. O que é a reunião da reunião? Viu a menina do louvor, como é que chama? Grazi. Que fala uma coisa na reunião e depois tem uma outra reunião e fala outra coisa. Isso aqui foi no dia que eu estava com os líderes mais influentes da igreja e a gente começou uma reunião com o pastor que era auxiliar e de repente eu falo assim, não é possível, parece que eu falo uma coisa e depois falam outra, parece que eu faço uma reunião e tem a reunião da reunião. Ali eu fiquei com essa frase e veio a bronca, aconteceu tudo isso em 1 ano e 2 meses, e aí começa a saga. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas antes, preste atenção, sair da igreja não é traição. Alguém saiu e falou mal, não é traição. Eu estou falando da traição ministerial, daquele líder influente, daquele auxiliar que foi confiado uma posição, e ele dentro da igreja, ele arregimenta, ele faz conexões, ele divulga insatisfações, ele coloca dúvidas na autoridade espiritual do pastor, e quando você menos espera, ele chega com aquela frase, meu tempo venceu, Deus tem algo novo para mim. Só que o algo novo dele está baseado em algo antigo do outro. Aquele algo novo dele foi construído dentro da casa do outro. É isso que eu estou dizendo que é a traição ministerial. Não estou falando de falar mal de pastor, não estou falando nada disso. Até porque uma coisa que a gente tem que ficar bem atento é sobre Amós 3:3. 2 pessoas andarão juntas, se não estiverem de acordo, então está de acordo, não dá. Então eu não estou falando de não concordo, eu estou falando nesse nível. Eu não sei você, eu nunca, em 19 anos de ministério, nunca peguei uma ceia, peguei uma reunião de obreiro e eu preguei uma mensagem sobre traição ministerial. Mas a gente prega sobre dízimo, sobre oferta, pecado, batismo no Espírito Santo, todos os assuntos que estão lá. Mas falar de traição ministerial, nós não falamos, como se não falar não acontecesse. E aí o Satanás, ele trafega na ignorância. Então, se eu não falo, eu não ensino. Se eu não ensino, não aprende. Se não aprende, não sabe lidar com isso. Por isso a traição causa um estrago na igreja. Estrago. Por isso a traição traz um estrago na vida do pastor. E por isso a traição traz um estrago na vida da família do pastor, dos filhos. Um dos meninos foi líder de jovem dos meus filhos. Viu meus filhos crescerem. No casamento, no aniversário de 25 anos, o pastor Anselmo disse uma coisa para mim depois. Ele falou, você nunca podia ter feito isso. Você tinha que ter me chamado. Sabe o que eu fiz? Na celebração de 25 anos, eu chamei os dois para fazer a celebração. Agora não posso nem ver as fotos mais do 25.
Eu estava vindo para cá, minha mulher falou, olha a foto que apareceu para mim. Um deles, né, lá, fazendo a cerimônia. Na vida real. Vou colocar a foto do pastor. Então é isso. E aí, o que acontece? A gente vive na pele. Ezequiel 34:16. Muitos talvez nunca leram. Ezequiel 34:18 diz assim: não basta que comem boa pastagem, deverão vocês também pisotear o restante da pastagem? Não basta que bebam água límpida, deverão vocês também enlamear o restante com os pés? Pô, querido, obrigado, os caras nem água põe pra gente. Eu pedi pra ela. Foi? Pensei que era no ferro e no fogo aqui hoje. Poxa, obrigado pela misericórdia do presidente. Deverão vocês também enlamear o restante com os pés? Deverão meu rebanho alimentar-se daquilo que vocês pisotearam e beber daquilo que vocês enlamearam com os pés? Pense! O traidor, ele faz isso, irmão. Ele comeu 10 anos, 12 anos, 15 anos, mas na hora dele sair, ele pisa na lama da água. Ele pisa na grama que ele comeu. E ele vai. Mas o pastor fica ali, não bebe não, que está sujo. Não come não, que está sujo. Por isso que é uma ruína. Não importa qual a sua idade, não importa o tamanho da sua igreja. Ninguém está pronto para uma ruptura. A palavra divisão é uma cisão. É você pegar um braço, não é cortar, é arrancar. Mas o traidor, ele tira você com o passar dos meses do seu coração. Ele não chega de manhã e diz assim: pastor Isaac, olhei hoje, ele embora. Ele foi tirando o Isaac do coração dele. Ele foi minando a honra. Ele foi minando a alegria. Até que o dia chega o dia do corpo sair. É onde ele chega firme. Ele chega forte. E ele deixa o pastor arrebentar. Porque o pastor não fez aquilo no coração. O pastor não construiu aquilo. Mas o líder construiu. Por isso que ninguém fala. E quando eu não escrevi esse livro, eu falei, olha, estou tendo uma revelação, eu escrevi isso. Eu escrevi esse livro porque minha mulher falou assim: eu não aguento mais te ouvir de falar dos meninos. Aí ela falou assim: vai escrever, me dá paz. Aí eu falei, vou escrever. A minha mulher manda em mim igual a pastora Selma manda no Anselmo. Normal, a sua manda em você também. Clebão, que eu conheço também, Fortal, a mulher manda também. A do Diolis manda também, que já chorou essa noite pra mim. Ô, pastor, ora por mim. Porque a minha mulher manda em mim. Mas vamos orar, fica tranquilo. Então tem, aí eu fui escrever. Esse livro eu comprei ele para fazer em quase 200 páginas. Quando eu terminei, eu comecei a ler, porque tem que corrigir. Eu tirei a parte podre que eu tinha escrito, a parte raivosa, terapêutico, né? Eu vou contar que eu fui terapeuta, fui psicólogo, fui psiquiatra, fui na Mãe de Santo. A irmã fez até assim. Estou brincando. Só pedi para nossa aparecer. Estou rindo, você não chorou, você rindo, chorar. Aí eu comecei a ver que eu não podia ter escrito. Eu sonhei que eu entrei num restaurante e vi um casal almoçando,
feliz da vida, e eu triste. E eu cheguei no casal e olhei pro cara, peguei a faca e meti no peito dele. Aí eu acordei, era sonho. Eu acordei chorando. Falei, Deus tem misericórdia de mim. Eu sonhei. Escute. Como que Deus chama alguém causando um estrago na vida de alguém? Que Deus é isso? Você inteligente, já pensou? Ele saiu de algum lugar, você começou uma igreja, mas eu posso dar o nome do meu pastor, da igreja, e como tudo começou. E está aqui. Eu posso dizer para você que o meu pastor atravessou um problema sério na vida dele, perdeu o casamento e foi congregar comigo para ser restaurado. Eu posso dizer. É o único nome que eu cito aqui. É o meu pastor. Eu tive um pastor. Me converti, já tinha uma certa idade, tinha 28 para 29 anos. Então eu tive um pastor, pastoreei uma igreja só. E namorei só uma menina que foi minha esposa. Deixa eu casar logo, se não der nada, não vou ficar arriscando, não. Vai que ninguém me quer depois. Com 17 anos eu já falei para ela, vou casar com você. 17 anos. Ela tinha 15, eu falei, vou casar com você. Quando? Não sei. Isso é outro nome. Casei 5 anos depois. Escute. Você trata esse assunto. Você conversa esse assunto. Você prega esse assunto. Eu tenho um conselho para te dar. Reveja isso. Não tenha vergonha disso. Não se permita ser calado por um assunto tão comum. Não se permita ser calado por um assunto tão traumático. Isso não é derramar amargura. Isso não é atrair maldição. Não. Não. Isso é entender que no ministério isso faz parte. Isso é aquelas letrinhas. Quem já comprou carro financiado sabe. Aí você olha o carrão, eles trazem um negócio para você assinar, você nem lê. Você vai só assinando e olhando o carro. O senhor tem que assinar isso aqui. Você nem lê. Mas você não paga, você vai ver o que aquelas letrinhas estão fazendo. Arranca até a sua alma. E Deus, quando Ele te chama para o ministério, você não lê as letrinhas. Você quer ganhar a alma. Usa-me, Senhor. Usa, mas usa mesmo. Quem já orou assim, levanta a mão. Só que na hora que Ele usa, a gente volta para o Senhor, está acontecendo. É ou não é? Quem já fez isso? É igual a criança que quer uma bicicleta, ele vai, depois volta chorando. Por quê? Porque ele caiu de bicicleta. E o que é que você fala do seu filho? Calma, também não é assim não. Volta lá, pega aquela bicicleta, muda de novo. Quando você vai lá, meu Deus, Deus fala, volta lá, pega aquela bicicleta e muda de novo. Fala para ele ainda deu lado, tem que voltar e pegar a bicicleta. Não dá para parar. Não dá. Escute. Eu estou vendo, não fica essa carinha triste não, não vou continuar. O papel direito vai derrubar a igreja do pastor. Meu sogro, Deus falou muito comigo. Escute. O que é uma traição ministerial? Eu coloquei essa definição minha. É um líder influente, prestativo, atencioso, carismático, mas que com o tempo começa a pastorear pessoas para si. Até que aquela célebre frase, Deus falou comigo. Porém também falou com outros irmãos, falou com outros líderes, falou com outros empresários. Já tem outros planos, já se faz de vítima. E na semana seguinte, a igreja está pronta, os obreiros estão lá, o louvor está lá. E com a frase, eu tenho direito de crescer.
Assim como o senhor quer crescer, eu também tenho direito de crescer. Essa é a definição para mim de uma traição ministerial. Escute, preste atenção nisso. Esse é um negócio tão diabólico e satânico que a gente não tem noção do que causa isso pela igreja, só quando a gente vive. Mas sabe o que é pior que eu descobri? A gente não tem noção do que causa isso fora da igreja. Isso é um escândalo que envergonha o evangelho, tanto quanto o pastor cair no ano. Eu vou te falar uma coisa aqui, e se você tiver a oportunidade de adquirir o livro. Um dia eu falei para minha esposa assim: se eu tivesse uma amante, ficaria mais fácil para eu lidar com o que eu tenho que lidar do que com uma traição. Eu vou te explicar por quê. Porque a Bíblia diz que você confessa seus pecados, deixa, alcança a misericórdia. O que o encobre nunca prospera. E a traição é um negócio que você só sofre. Você olha a cadeira dos meninos, não vê os meninos. Você olha o irmão dando os avisos, você fala, não é o menino. Você chega na igreja, não é mais os meninos que vai lá tomar café e conversar com você. Você alimenta aquela saudade. Eu tenho saudade deles, porque são meus filhos. Um eu trouxe de Birigui com roupa na caixa de papelão. É isso que você ouviu. De Birigui com roupa na caixa de papelão. O outro, tirei de uma fábrica que ele manobrava caminhão no estacionamento. Eu não estou menosprezando ninguém. Eu estou falando para você que nós crescemos. Que houve alguém que acreditou neles. Que investiu nele. Pastor Anselmo é testemunha. Andava com eles para cima e para baixo. Levava eles para cima e para baixo. Então, é um negócio que toma um tamanho que é uma coisa terrível. Eu sempre preguei sobre Geazi. E aí nesse momento, um dia eu lendo lá e tal, me veio assim, a síndrome de Geazi. Eu não vou ler, o livro explica mais. Mas lembra de Geazi? A maioria que deve lembrar. Geazi, ele fica de olho nas oportunidades que o pastor principal tem de receber roupa, de receber ouro, de receber prata. Ele fica ali. Mas o pastor é pastor, ele não tem o coração para aquilo dali. Então ele entrega uma palavra, ele entrega uma revelação, ele ora, a pessoa acontece. E tem algumas coisas que passam pelo pastor. E a síndrome de Geazi é atraído por aquilo que o pastor não quis. Porque o pastor da igreja não está ali. E o que é que ele faz? Número 1, a síndrome de Geazi faz com que o líder, ele diga o que o pastor principal não diz. Naamã, meu Senhor me enviou aqui. Tem coisas que na hora que o amado trai, ele coloca palavras que você não falou. E prepare o coração e não olhe com carinha triste. Te prepare. A igreja se compadece mais do traidor do que do traído. Pode aplaudir mesmo então. Pode aplaudir. Não tem medo não, irmão. Mas nós, como ouvimos ontem, hoje de manhã, somos amigos do noivo, servos da noiva. Então todo prejuízo da noiva, o noivo resolve. Eu aprendi o que é mordomia cristã depois que eu fui traído. Eu estou aqui te abrindo o coração. Eu aprendi e desprendi
depois da traição. Tem um capítulo no livro que chama A Beleza da Traição. Porque eu entrei no nível de que a igreja realmente é de Deus. Porque até então parecia assim que eu estava cuidando da noiva, dando uns beijinhos nela. Estava cuidando da noiva, dando uns abraços diferentes nela. E o noivo está vendo. E o noivo precisa tratar. E ali eu vi. A igreja realmente é de Jesus. A igreja realmente é de Deus. E por que eu sofri tanto? Porque tinha alguma coisa da igreja que eu pensei que era minha. Quem já construiu uma casa aqui? Você pega um pedreiro, leva ele lá, fala, constrói essa casa. Quando ele acaba de construir, você agradece ele, e ele diz, não, eu construí essa casa. Eu falei, não, meu irmão, essa casa é minha. Não, mas eu construí essa casa. Nós, pastores, vamos construindo casa no terreno de outro. E o nome do dono do terreno é Jesus. E quando você acha que aquela casa é sua, essa casa é minha, essa casa é sua, essa casa é nossa, você fala, não é minha, não é nossa, é só minha. Então o que você está fazendo na obra do Senhor é para o Senhor. E sabe uma coisa que eu conto nesse livro? Eu não fui um cara que pisou na bola com o meu pastor, porque eu tinha um amigo. E quando eu fiquei bravo com o meu pastor, quem já ficou bravo com o seu ex-pastor? Levanta a mão aí, no meio, não, levanta a mão. Todo mundo aqui. Só a filha do Mateus, 2 anos que levantou. Todo mundo já ficou. Até o Mateus levantou a mão, ficou bravo. Todo mundo ficou bravo com o pastor. Não tem problema. É como a gente lida com aquilo. É como a gente trata com aquilo. É como a gente reage aqui. Segunda coisa que Geazi faz, ele coloca pessoas na história. Chegaram os moços. Tem uma turma que não concorda também. Que turma é essa? Quais são esses nomes? É a segunda característica. Que turma é essa? Terceiro, ele trata de uma maneira como se o pastor fosse um despreparado. Sim. Ele falou, chegou uma turma de última hora lá, e o meu senhor ficou desesperado. Que papo é esse que o meu senhor ficou desesperado? Que papo é esse que o pastor não sabe o que está fazendo? O traidor faz isso. Ele fala, o pastor perdeu a lição. Meu pastor perdeu a essência. Meu pastor está se envolvendo em outros lugares. Meu pastor mudou. É mentira. É mentira. Escute. Quem tem um pastor em tempo integral que trabalha com você, levanta sua mão. Tempo integral, recebe um salário da igreja. Nenhum de vocês. O meu eram os 2. Um dia nós tivemos problema numa igreja. Igreja linda, 200 cadeiras, igreja linda. E eu fui pegar um dos 2 e dizer assim, você vai para a igreja tal, que o pastor lá não está dando certo. Ele falou assim, irmão, não faz comigo não, minha mulher não quer ir, minha mulher não gosta da cidade, a minha mulher não sei o quê, minha mulher não sei o quê, minha mulher não sei o quê, o senhor disse que nós íamos para tal cidade, eu sei, mas agora a igreja lá deu problema. Eu não tinha experiência, porque no dia que eu trouxe ele de Piriquim, ele ouviu minha voz. O dia que eu arrumei uma casa para ele morar, ele ouviu minha voz. O dia que eu comecei a dar um salário integral, ele ouviu minha voz. O dia que eu coloquei ele como meu auxiliar, ele ouviu minha voz. O dia que eu empoderei ele, ouviu minha voz. O dia que eu falei, eu estou precisando de você lá na cidade tal, para dirigir a igreja tal, ele não ouviu minha voz. Eu vou dizer uma coisa para você. É problema do pastor Astelmo já teve vários pastores de tempo integral. É problema do pastor saber as necessidades do auxiliar, se ele é tempo integral. Se ele vai morar numa cidade, o salário dele precisa aumentar, porque a escola lá é mais cara, o aluguel. Isso é um problema nosso, e isso nós vimos. E eu não mandei ele para lá, nós perdemos a igreja, e esse foi um que 4 anos depois me deu as maiores dores de cabeça.
Se um pastor que sempre ouviu a tua voz, um dia não ouvir a sua voz, eu estou te falando em Cristo Jesus, vai ser um problema só seu, porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Quem ouve a sua voz, tem um dia que ele não ouve, para você e para ele, venceu o tempo. Para você e para ele. Por que que ele ouviu? Quando ele era um simples membro, quando ele passou a ser um voluntário, quando ele passou a te auxiliar, quando ele passou a ser empoderado, e quando você diz para ele: olha aqui, eu preciso de você aqui. Não é tirar, como a gente estava conversando no jantar, de alguém que está impedindo você de crescer. Porque todo sonho do pastor, é bom você pregar com gente que te conhece, todo sonho de pastor auxiliar é ter uma igreja, na maioria deles é ter uma igreja, e eu dei essa oportunidade para os meninos. Eu plantei uma igreja para cada um, aluguel, salário, estrutura. Pastor Anselmo conheceu. Não estou falando aqui, não, pastor Anselmo conheceu. Então não tem uma regra. O que tem é o caráter do livro. Escute só. Eu soltei meus livros ali hoje. Eu deixei a caixa ali embaixo. A pastora vai cuidar para mim ali. Ela perguntou: quantos livros tem ali? Eu falei: irmã, sabe o que eu esqueci de contar? Porque eu coloquei na caixa. A pastora Cátia falou: pega 2 para nós dar de presente. Olha, você vê. Que coisa, né? Ali na minha cara. Não, pega 2 para nós dar de presente. Eu falei: eu não sei. Porque eu não sei. Você vai passar ali, vai pegar um livro, vai levar embora? Porque está solto o livro ali, você vai passar ali, vai pegar um livro, vai pôr na bolsa e vai embora? Porque eu não cuidei a ponto de deixar exposto. Você está no direito de passar ali e pegar e ir embora? Não! Porque o pastor confia, passa atribuições, envia para pregar nos lugares, pede para fazer uma reunião e entrega uma família para cuidar. Por favor, meu irmão, cuide dessa família para mim. E ele cuida daquela família para ele. Por favor, vá na empresa desse empresário orar. Eu descobri quantas pessoas davam dinheiro para os meus auxiliares. Eu coloquei um negócio que eu aprendi, vou dar nome. Aprendi com o apóstolo Joel Pereira da igreja Projeto Vida. Ele falou: Paulo, pastor na nossa igreja, se ganhar R$1, tem que falar comigo. Se ganhar uma meia, tem que falar comigo. Não é para eu pedir nada para ele, não é para eu pedir R$1, porque é a maneira de eu blindar a manipulação e cuidar do coração do meu pastor, para não chorar as lamúrias dele. E ele foi me explicando, e eu descobri que pessoas davam dinheiro todo mês, dizimavam na vida dos pastores. Isso é sério, irmão. Talvez você começou o ministério agora, você comigo não acontece isso. Eu também já falei isso. Eu também já dei essa mancada de não, comigo não acontece isso. Se aconteceu com nosso Senhor Jesus, quem nos garante que não vai acontecer conosco? Você, auxiliar que está aqui, meu amado, não é o seu líder que vai guardar o teu coração, é você que guarda o teu coração. Do elogio, daquela frase: olha, pastor prega. Aí quando você prega, eu sinto um negócio, você fala assim: é demônio, você sente. Olha, a senhora quando ora, eu gosto da pastora Selma, mas quando a senhora pega o microfone, a atmosfera muda. É demônio, querido, é demônio. Quem elogia o que você fez vem de Deus. Quem elogia te comparando com o seu líder não vem. Porque Saul não suportou a música. E não foi Deus que fez essa música, foi as mulheres. Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. Saul matou 10 milhares, Davi matou 6 centenas de milhares.
As canções que entram no seu coração determinarão aonde você vai chegar. Qual canção que entra? Ao único que é digno, que sou eu. O pastor Ricardo fica chateado quando ela falou o negócio de treinar, porque ele falava, mas vamos cantar um na igreja. Pastor Ricardo, vou dedar ele também, estou dedando, eu vou dedar ele também. Escute. O único livro que eu concordo 100% é a Bíblia. O meu tem hora que eu já não estou concordando, cara. Não estou gostando, não. Vou ler essa parte, não. É meu livro. Esse é o segundo meu. É meu livro. Mas a Bíblia não tem jeito de concordar e discordar. Sim ou não? Sim ou não? Discordar, discordar. Ah, eu gostei dos tópicos que o Paulo falou, mas aquele tópico que eu não concordo. Ótimo! É um livro. Eu disse, tirei mais de 20 páginas. Mas a Bíblia você não pode colocar. A Bíblia não. Escute. Ele coloca uma necessidade, Geazi coloca uma necessidade que não existe. Chegou muita gente e a gente não tem como dar comida para eles. O traidor usa essa estratégia. Escute. Cuidado com líderes que contam suas crises no altar. Você tem um auxiliar que quando ele vai pregar, olha gente, olhe por mim, minha mãe está precisando de uns remédios, é muito caro, não tem como comprar, mas Deus é na minha vida, pode chamar ele no canto e falar, vem cá, está dando certo, o que é isso? Que conversa? Quando você me viu fazer isso? Eu estou 3 meses com o aluguel atrasado, você nunca me viu falar isso? De onde você tirou esse negócio? Irmãos, tem vários sinais que a gente, por querer ser melhor que Deus, melhor que Deus, a gente se arrebenta. A gente quer ser melhor que Deus em muitos aspectos. A gente quer uma pseudo-religiosidade em muitos aspectos. A gente vê Jesus falar, Pedro, para de conversa fiada. Você não está vendo que Satanás está enchendo o teu coração? Eu nunca falei isso para um líder. E eu já cansei de ver líder que Satanás estava enchendo o coração. Escute. Preste atenção nisso. O inimigo aproveita da manipulação e da ganância para ganhar pessoas. O pastor não ganha pessoas para ele. Se ganha, vai ser igreja pequena. O pastor que quer crescer, ele tem que dividir poderes. Ele não vai saber de tudo que está acontecendo. Ele não vai saber de todas as visitas. Mas o auxiliar precisa ser treinado com o básico. Não é com nada de invenção. É que, como eu disse, é estranho falar sobre isso. Pega esse livro aqui, até para eu dar dica aqui para vender. Você compra o livro e chega lá, chama o seu auxiliar. Eu vi um pastor pregar um negócio lá sobre traição ministerial. Eu não concordei com umas coisas dele, não, mas dá uma lida, prepara um estudo. Se ele voltar e falar assim, pastor, isso é uma pérola, pastor, que forte, parabéns. Mas se ele voltar, meu nome é Satanás. Olha o Gadareno, cadê o Gadareno? Escute. É forte. Se tiver com vergonha de falar isso aqui, eu falo no seminário 3 horas nesse tempo. Você me leva lá, eu falo lá, eles brigam. Deixa eu te falar um negócio. Quem conhece o pastor Jean Porto? Pastor Jean Porto. Pastor Jean Porto, pregar lá na igreja dele, falei do livro, tal. Aí ele me levou para falar para a liderança do livro. Mandou, tá. Preguei, e bora. 8 dias depois, pastor, estou dando nome. Aqui a gente trabalha com nome. Jean, oi,
Pau. Rapaz, Acabou com a igreja. o negócio foi bom mesmo. Falei, eita, foi bom. Rapaz, os 2 casais de pastor meu foram embora. Falei, então me manda outra oferta. Porque já pensou se eles ficam? Estou dando nome, Jean Paul. Já pensou se eles ficam na sua igreja? Irmão, cuidado. Eu polido. Ele voltou cheio de Deus. Você dá até uma oferta para ele. Vai, leva ele para a Jordânia. Mas se ele voltou com a mão para trás, falando grosso. O negócio seu só lá no Universal, sexta-feira. Escute. Esse assunto causa um estrago, causa marcas. Eu quero falar das marcas. A nossa igreja ficou 2 anos só gente indo embora. Só gente indo embora. O pastor Anselmo conhece, o pastor Alcino conhece. Você já esteve lá? Pois é. Tem uma experiência, pastor Everaldo, deve me contar. Vi um sofrimento nosso num evento lá. O pastor Everaldo conhece. O pastor Moisés também conhece. 2 anos. Não chegava ninguém. Batizamos pouquíssimas pessoas em 22 e 23. Eu, com desejo de não perder, eu segurei as pessoas erradas. E as pessoas erradas, elas não saem. Elas tiram as que estão. Amém. E quando eu vi isso, o tempo já tinha passado, eu adoeci, dirigi uma igreja em São José dos Campos, que a gente tinha começado, do zero. O pastor Anselmo sabe disso. Não tinha uma família lá, não é, professor? Não tinha uma família lá, não tinha um grupo de revoltado para a igreja, não. Vamos lá, tal. E de repente eu fico sem os pastores na sede, sem meus auxiliares, sem meus braços direito e braço esquerdo. Tem uma parte da história que está no livro que leva tempo. E eu vou definir. Amargando. Fazia reuniões só para derramar amargura. A minha esposa falava para mim, pelo amor de Deus, você está pior, você vai colocar as pessoas para fora. Que saia. Ele já ficou ali, está rindo de você mesmo. Você riu de você, não riu de mim. Você riu de você. Sai 10 e vem 100. Pô, estou esperando esse 100 até hoje. Será que não estava de vocês, não? Estou esperando eles até hoje. Terrível. Escute. Um ambiente. Você já falou profeticamente, o céu de bronze vai cair. Eu sei o que é céu de bronze. Murmurio. A igreja machucada. Liderança machucada. Nem sobrou líder. Isso é um escravo. Deixa eu te falar uma coisa. Se der tudo certo, a gente acaba 11 horas. Se der tudo errado, a gente vai até dar tudo certo. Vem cá. Ficou alegre. Se der tudo errado, vai acabar também. Eu preguei essa mensagem no Conselho de Pastores de Belo Horizonte, o dia que eu lancei o livro. 3 dias depois, um pastor me ligou, que ele estava no dia, que ele comprou o livro. É um psiquiatra. E ele mandou no Instagram que precisava falar comigo. Mandei o telefone para ele, ele me ligou. Fiquei 50 minutos com ele no telefone e ele disse assim: eu ouvi a sua mensagem lá, eu comprei seu livro. Faz 4 meses que eu saí de uma igreja
comecei uma igreja e eu acho que eu fui traído. Não entendi, desculpa. Pode repetir. Eu acho que eu fui traído. Ele contando. Ah, obrigado. Falei, irmão, então me faz aí, me conta aí. Comecei a fazer pergunta para ele. Quando terminou, eu falei, irmão, de fato você foi. Você foi. Então você está na igreja de 10 anos. O que você era lá? Líder de célula, líder do seu quê? Quando você começou a sua igreja? Na minha casa. Aí você fazer pergunta. Quanto tempo você ficou na sua casa? Uma semana. E depois você foi para onde? Um galpão do irmão. Que irmão? O irmão da igreja. Que igreja? A igreja que eu era. Quem ele é? Meu liderado. Você é um traidor. O que eu faço? Falei, ó, a primeira coisa você vai falar com o seu pastor. Quando você falar com o seu pastor, eu te dou a segunda instrução. Aí ele me ligou e falou assim, ele não quer falar comigo. Eu falei, então você liga e manda uma mensagem para ele. Ele me mandou a mensagem. 3 minutos. Ele me mandou a mensagem. Escute só. É uma coisa que a gente precisa conversar. Você pagou o hotel e tal, nós não presta não, amém, amado. Também não vai falar que tá, né? Fica chato. Eu falei só para. Sou pastor de igreja. Eu não ia colocar, eu pensei, depois dispensei. É, nem vale a pena. Eu quero que vocês. Esqueci o nome dele. É, eu estou no psiquiatra. É o meu que está aqui, não, é o meu não. Ai, cara. Calma aí, gente. A gente está entre pastores aqui. Eu acho que é importante, porque foi um negócio que me marcou muito. Estou escrevendo até a cidade, se não achar, depois eu. Ei! Glória a Deus. Olha só. E ele me mandou uma mensagem do pastor. Falou, Paulo, ele não quis me atender. Mandei uma mensagem. Mandei um áudio. E ele me mandou esse áudio aqui. E ouve aí. Ouve aí. E aí, olha a situação. Dirigir a palavra a você, mas como você está entrando em contato, eu tenho aqui um monte dessa mensagem para resguardar. Eu quero mandar áudio para você. Está dando para ouvir? Só um pouquinho. Pela voz, você conhece o coração. E te falo o seguinte, a palavra de Deus diz em Atos 3, capítulo 3, verso 19, depois você estuda o que é o verdadeiro arrependimento e o processo dele. No Evangelho de Mateus, capítulo 3, quando João veio pregar a mensagem de arrependimento, ele falou que o arrependimento ele precisa ser seguido de frutos de arrependimento. Então eu não sei de verdade qual é a sinceridade e a intenção do seu coração nesse pedido de reconciliação, mas o problema vai muito mais sério, muito mais grave do que esse pecado de ameaçar entrar na justiça contra um pastor. Você sabe que isso é pecado, está lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz que o Senhor proibiu isso, né, o litígio entre irmãos. E se você me processasse, teria dezenas de testemunhas, inclusive o vídeo que você tem aí, para você ter que provar onde teve calúnia e difamação da minha parte contra vocês. Então, estou mandando esse áudio para você encaminhar também a sua esposa. Eu não sei se você tem um vídeo da reunião inteira, nós terminamos aquela reunião
com oração. E essa oração eu faço constantemente por vocês dois, para que haja um arrependimento real que venha da parte do Senhor, arrependimento que produz conversão e mudança de atitude e frutos. Então, fora esse primeiro pecado, de você ter traído a minha confiança, você pecou contra a igreja do Senhor, não foi só contra mim. Então, há uma liderança que foi machucada pela traição que você cometeu, de ter rachado a igreja, de você ter premeditado e planejado um racha e não ter sido sincero comigo nas suas intenções, e você levou dezenas de pessoas que são membros ainda da igreja, que estão debaixo de você com essa igreja que você abriu. Eu tentei te ajudar, te falei que a igreja não abre, a igreja nasce de uma maneira ordenada pela palavra de Deus. Você se dispôs a se intitular pastores sem uma ordenação bíblica. Então são pecados muito graves contra a palavra de Deus e contra o reino de Deus, são muito prejuízos. E se não houver um arrependimento verdadeiro, a palavra de Deus diz em Gálatas capítulo 6 que de Deus ninguém se zomba, aquilo que o homem semear, ele vai colher. Então o juízo de Deus virá sobre vocês, infelizmente sobre as pessoas que estão debaixo de algo que começou fora a direção, fora a vontade de Deus e fora princípios da palavra. Então não é possível ter uma reconciliação, você não pedir perdão, se não houver da sua parte um arrependimento profundo, completo, de uma atitude tão terrível que você cometeu contra a igreja do Senhor. Então você pecou contra Deus, que é o Senhor da igreja, contra a sua liderança, que te deu toda a confiança, que te colocou no nível de liderança da igreja. Você pecou contra as demais lideranças da igreja, que tomaram também a palavra naquela reunião, você sabe disso. E você pecou contra essas pessoas que estão debaixo de um engano. Então eu acredito que você precisa muito de ajuda para que você veja essa palavra de Deus, que você venha absorver aquela palavra que foi ministrada no Conselho de Pastores no mês passado, que você e sua esposa estavam. Eu não sei se você entendeu que essa palavra era do Senhor para a vida de vocês, porque no dia que você foi buscar a carteirinha de pastor, foi uma mensagem sobre quem racha a igreja, e você viu o nível daquela mensagem. Eu não sei se você entendeu que aquela era uma mensagem profética de Deus te alertando. Eu não sei se você teve um entendimento de arrependimento naquela mensagem que eu cheguei também a ouvir. Portanto, meu irmão, sua situação é muito complexa, é muito difícil. Infelizmente, eu agora no momento não consigo te ajudar. Posso te aconselhar, já que você pediu o conselho que o pastor Alvino lá atrás, desenvolveu um outro auxiliar, sem ter fidelidade, acho que você deveria procurá-lo de novo. E agora é saber, pedir oração, pedir conselhamento, o que você vai fazer se houver de fato um arrependimento da sua vida, de estar liderando uma igreja nesse nível de racha, de deslealdade, de infidelidade que você plantou. Então essa é a minha oração, para que haja um arrependimento completo, verdadeiro na sua vida. Agora, da minha parte, você causou muito prejuízo, com certeza Deus sabe a prova da dor que eu e a minha família passamos, ainda estamos, com a atitude que você e sua esposa tomaram, pelo nível de confiança e amor que eu dei a você e ela aqui na igreja. Então a dor que você causou na igreja realmente foi muito forte. O Senhor está curando. E a minha obrigação diante de Deus é liberar perdão para você, que eu fiz aquele mesmo dia. Agora as consequências com certeza virão. E agora é esperar como Deus vai tratar e como vai lidar diante dessa situação das quais você causou. Então não tem como ter uma conversa agora reconciliadora, porque a palavra de Deus diz que não tem como dois andarem juntos sem tiverem um acordo. E eu quero estar do lado da palavra de Deus. E é isso que eu estou te ensinando. A palavra de Deus não aprova tal conduta, tal atitude da qual vocês estão tomando. Então eu espero ter esclarecido para você. No dia que se você tiver um arrependimento genuíno sobre racha de Deus, sobre traição e sobre deslealdade a princípios da palavra de Deus, aí nós podemos conversar. Só que essa conversa teve que você estivesse junto com a sua esposa e junto com a liderança da igreja, da qual teve aquela reunião, para a gente trazer um esclarecimento. A igreja é aquilo que você fez, né? Então, eu queria que você orasse sobre essa palavra, compartilhe com a sua esposa, peça ao Espírito Santo que traga revelação, e depois de uma obra completa e plena, aí você me procura no futuro, para que eu possa, então, poder te auxiliar de alguma maneira, para ver como você vai lidar com essa situação, como vai ser o conselho dessa situação, que com certeza virá o juízo de Deus sobre ela. Espero ter explicado e continuo orando para que Deus traga esse mover de arrependimento, tenha compaixão das pessoas. Infelizmente, até hoje, a grande maioria, quase
ainda nem tomaram uma posição de se desligar aqui da igreja para essa atitude de estar acompanhando vocês. Que Deus tenha misericórdia, é a minha oração, e Ele derrame graça sobre a sua vida. É isso aqui. Isso aqui poderia ser eu, poderia ser você. Você fala assim, mas Deus não chama? Claro que chama. Mas Deus é ético. Abraão, sai da tua terra, da casa do teu pai, da tua parentela, e vai para o lugar que eu te levarei. Abraão levou Ló, o filho do irmão dele que morreu e que ele cuidou. E Deus só voltou a falar quando Ló saiu da vida de Abraão. Deus não precisa de ninguém da igreja que nós somos para fazer algo que Ele precisa. É seríssimo isso. O que aconteceu comigo nisso tudo? Eu fiquei um cara depressivo. Eu fiquei um cara sem ver futuro no ministério. Eu questionei a minha chamada, porque foi uma dor imensa que eu estava vivendo. Foi uma dor que eu, em 50 anos de vida, não tinha vivido. E olha que eu não nasci no berço evangélico, eu fui o primeiro crente, com pai de pai, com pai de mãe. Primeiro crente, avô, bisavô, primeiro crente. Eu batizei meus cunhados, eu batizei meus sobrinhos, eu batizei meus pais, eu batizei meus irmãos, eu batizei amigo, eu batizei um monte de gente. Foi um mover de Deus, mas eu não fui treinado para fracassar, eu só fui treinado para vencer. Glória a Deus. E quando você perde, você pensa que você está totalmente errado. Você pensa que você foi buzinado e tomado de uma emoção, você foi fazer alguma coisa. Vocês não vão ter histórias iguais, mas nós podemos pensar um pouquinho fora da caixa. Você vem num evento como esse, não é de pregador famoso. Você vem num evento como esse para você ver a vida diária de todo mundo que é pastor. É do missionário, é do Ministério Louvor, é o meu. Na depressão, que eu nem sabia lidar com isso, eu tenho algumas imagens. Uma delas, meu filho chegando para mim dizendo assim: pai, eu não aguento ver o senhor sentado nesse sofá. Eu tenho essa voz aqui, sou muito fotográfico, memória e tal, eu tenho essa voz. Pai, eu não aguento ver você sentado nesse sofá. Vai para uma academia, vai fazer uma... vai. E eu ficar com vergonha de ficar dentro de casa. E ao mesmo tempo não querer sair de dentro de casa. E muitas vezes entrar no carro. Uma vez, contei isso no conselho, vou dar aqui também. Uma vez eu entrei no carro e saí dirigindo o carro. E aí eu lembrei que era quarta-feira e tinha culto no Anselmo. Eu encostei o carro. Falei assim: deixa eu ver se o Anselmo está aí. Vai que ele está na piscina aquecida. Sai da piscina aquecida. Vai que ele está na piscina aquecida. Tá? Não sei o que é isso. Parece uma batata cozida, assim, sabe? Eu falei: pastor Anselmo, tá lá no gabinete. Aí eu fui indo para o gabinete. Não fui nem falando com ninguém. Eu fui indo para o gabinete. Abri a porta assim. Ô Paulo, falei: e aí, Anselmo, beleza? Sentei, falei: tem um café? Aí foi lá, fez um café, sentou. Falei: e aí, o que foi? Só chorei. Sem gritar. Aí eu falei: não, pode ir para o culto, chama o obreiro lá, vai lá. Eu fiquei: você tem um lugar para você ir chorar? Você consegue responder isso? Aí voltei para casa. Onde você foi? Eu fui lá no Anselmo. Eu fui assistir o culto. Assisti o culto. Arrebentado. Aí minha mulher falou assim: marquei um psiquiatra para você. Você vai no psiquiatra. Eu falei assim: mas eu não preciso. Está muito sério. Isso é muito intenso.
Aí fui psiquiatra. Gente, eu sou psiquiatra. Ímpio. Fui lá no psiquiatra. Vou contar uma coisa para vocês. Eu vou ter que confessar que senão depois eu posso perder a salvação por causa disso. A primeira vez eu fui no horário errado. Aí me atender. Aí eu falei para minha mulher que ele pôde atender, que eu remarco. Vou contar aqui, porque vai que eu perco a salvação por causa dessa mentira. Aí ela foi e marcou de novo, porque minha filha é psicóloga, a certo marcou de novo. Eu falei, bom, agora não tem jeito. Eu vou. Aí cheguei, psicólogo, abriu a porta, o senhor, escreveu em Deus. 150 anos. Cheguei, assim, ó. E aí, doutor, tudo bem? Como é que você está? Sentei, ele sentou, assim, conta a sua história. Aí eu comecei a falar, não, eu sou pastor, e traí, que eu gosto, eu amo os meninos, tá. Fiquei ali uns 40 minutos, eu falei, caramba, fui no psicólogo, fui no psiquiatra. Fiquei conversando e tal. Aí ele falou assim, o senhor é pastor, né? Pastor, né? Falou assim, olha, você não precisa de um psiquiatra. Ele falou assim, meus pacientes não usam gel, não vem cheiroso e não dá bom dia sorrindo. Sabe o que você precisa? Libera esses meninos do coração. Aí eu falei assim, meu nome é Legião. Satanás saiu do nome do psiquiatra. Aí eu falei, o senhor vai dar remédio? Não precisa. Você está namorando? Você não entendeu, né, irmão? Eu falei assim, quando entra bastante dízimo, sim. Lá no dia mais fraco, a gente falou assim, procura um terapeuta. Aí eu procurei um terapeuta. Não achava um terapeuta. Eu olhava ele lá e tal, esoterismo. Eu falei, não, também eu estou tão mal assim. Né, cara, estoicismo. Eu falei, não, vai, vamos. Aí eu descobri um amigo, que ele é terapeuta, filho de pastor, especializado em traumas religiosos. Aí eu fui nele, aí eu falei assim, marquei um horário lá pelo WhatsApp, ele me conhece, mas no WhatsApp ele não conhecia. Aí quando ele chegou, é você? Eu falei, é você? Entra aí. Aí eu falei assim, eu quero pagar para alguém para eu desabafar sem julgamento. Igual uma maravilha, terapeuta. Psicólogo, você paga, fala tudo, vai embora de boa. Você fala pro seu amigo, ele conta que você outro dia aí, cara. Como é que tá aquele negócio lá? Você já tá oprimido. Passa 6 meses, você já esqueceu, e fala assim, vem aqui, ele lá. Passou 4 anos, falou, rapaz, você nunca mais foi o mesmo, né? Vai ficar mal. Psicólogo, terapeuta, cristão, boa. Você atende, vai lotar a tua agenda hoje. Vai lotar todo mundo aqui. Ó. Tem gente ali já falando, amor, não vai nós dois. Ei. Foi. Tudo isso foi uma base. Mas teve um dia que o meu pastor, o pastor Jorge Linhares, falou assim, Paulo, estou enviando um apóstolo Robert Dudu, do Ministério da Igreja. Segura ele aí uns 2 dias. Ele pregou 2 dias na nossa igreja. No dia de ir embora, ele falou assim, eu queria conversar com você e com a sua esposa. Ficamos na garagem da igreja, umas 4 horas conversando. Mas quando começou a virada de chave da cura, da restauração disso, ele falou assim, olha, Deus manda dizer para você, Paulo, uma visão que ele me deu. Você, como um leão,
machucado, cansado e cheio de hienas te mordendo. E você perdidinho. Eu estava perdido. Vou te dar contar um negócio. Eu estava perdido. Só que Deus está mostrando que Ele está tirando você do meio das hienas e colocando você na quina da rocha. Nas suas costas Ele te guarda, e na sua frente elas não te atacam. Ali, às vezes, eu me emociono, que eu lembro de um dia, no 12º andar que eu moro. Eu falo diante de Cristo e não minto, lendo, nunca desviei, nunca fiz nada que pudesse falar assim, meu Deus. Eu olhei no 12º andar, falei assim, Deus, na boa, meu ministério acabou. É muita vergonha, pessoas me deixando, pessoas julgando, é muita vergonha. Será que eu perco a salvação se eu tropeçar, Cair lá embaixo. limpando uma janela? Só que eu olhei, a garagem ia embaixo da minha janela, no 12º andar, meu carro estava lá. Eu falei, não posso passar meu carro. Prejuízo total. Isso não foi uma. Isso não foram duas. Isso não foram três. Eu tenho um negócio para te falar aqui, nós vamos orar. Não se espante com o que eu vou dizer. Não foi a oração que me sustentou. Não foi a leitura da palavra que me sustentou. E eu fazia isso todos os dias. Foi o dia que eu, no 12º andar, olhando para baixo, eu olhei para cima. E é como se eu voltasse no ano de 2005, lá no sítio em Belo Horizonte, no dia que Deus me chamou. O que vai te sustentar no pior dia da sua vida é se Ele te chamou. Porque se Ele te chamou, pode levantar o inferno. Porque aquele que começou a boa obra pode completá-la em Cristo Jesus. E o meu chamado não foi da minha mulher, não foi do meu filho, do amigo, foi o meu chamado. Eu falei, não tem prova que nos mate, porque se morrermos na prova, o nome de Deus não é glorificado. Se eu tivesse morrido na prova, não tinha livro, eu não estaria pregando aqui, você não estaria saindo daqui pensando diferente, o reino de Deus não receberia essa palavra, e eu digo para você com tranquilidade, já uma das coisas que eu falo aqui, a beleza da traição, a gente fica bem humilde, bem humilde. A frase que eu ouvi de pastor Jeremias Pereira em 2003, é uma verdade, nem tudo que encanta os homens agrada a Deus. 2011. Eu falei, Deus, e ali foi. Dia mal, Deus é bom. Aí voltei, confiando nas pessoas, entendendo que tem que continuar a obra do Senhor, que tem que continuar plantando igreja, que tem que continuar empoderando, que tem que continuar entregando púlpito. Hoje estão pregando lá na igreja, eu estou aqui, e a igreja de Jesus de verdade. E aí eu comecei a aprender e eu falo, sabe o que é bom para segurar? Faz exercício. Você pensou que era, vai para um monte, também, mas vai para uma travesseira, vai dormir. Se você passar por uma traição, vou pedir para você se colocar de pé. Se você passar por uma traição,
E se você não passou, eu não vou profetizar. Você tem chance, você está no jogo, irmão. Não tem jeito. Tem um tópico, o pastor Isaac me lembrou, a vulnerabilidade do líder em confiar, sim, cegamente, nunca. Vou repetir, confiar, sim, cegamente, nunca. Eu confiei cegamente. Me dá um exemplo do que é confiar cegamente. Ignorar os sinais, não avaliar resultados, não ouvir as pessoas que vêm falar. Talvez você está aqui e fala assim, ai, amor, mas a nossa equipe não. Eu te entendo. Amor, mas o Mário, não, né? O Mário e a Joana não. Eu te entendo. Pode cantar, eu te entendo. Mas eu queria que você olhasse para um outro lado também. Eu queria que você desse uma olhada um pouquinho mais ampla do ministério. A poesia do ministério é maravilhosa. Mas deixa eu te explicar uma coisa, olha, cara. É como um casamento. A festa é extraordinária. 1 ano, 2 anos é extraordinário. Mas eu estou casado há 32. Quantos anos está casado, pastor Isaac? 36. Meu irmão, poesia não sustenta casamento. Sustenta aliança, integridade, fidelidade, lealdade, amizade, cumplicidade. É isso que sustenta. Sua festa de casamento pode ter sido extraordinária, ou pode ter sido festa nenhuma. Não sustenta o seu casamento. Sustenta o seu casamento. Lealdade, fidelidade, integridade. A mesma coisa é o ministério. Tem um tópico do livro que eu falo, entre de mãos vazias. Porque a galera entra de mão vazia, é ou não é? Mas o traidor sai de mão cheia. Sabe por quê? Lembra da passagem da filha, das 2 mães que perderam o filho? Lembra dessa passagem? Chegam para Salomão. Salomão, essa mãe está dizendo que esse filho é dela, e essa mãe está dizendo que esse filho é dela. Peraí, deixa eu entender. Esse filho tem 2 mães. Como assim? Esse filho é meu. Ela dormiu e amanheceu em cima do filho dela. Não, esse filho é meu. Ela que dormiu e amanheceu em cima do filho dela. Aí Salomão fala: peraí, traz uma espada, parte a criança no meio. O que a mãe, que não é mãe disso, é justa essa palavra? O que a mãe, que é mãe disso, não há. Deixa eu falar. Nós, pastor, somos aquela mãe que diz: não há. Mas o traidor divide. Eu tenho parte dessa criança. Eu tenho. Ela é minha também. Pode partir. Não interessa se vão desviar, não interessa se vão ficar na igreja, não interessa se vão decepcionar, não interessa se a cidade vai falar, não interessa se o nome de Jesus vai ser diminuído, não interessa. O que interessa é que agora eu tenho a minha igreja. Eu sou o presidente da igreja. Vamos ficar de pé. Não interessa isso. O que interessa é isso. Meu amado, eu não vou dizer para você que é fácil, mas pelo que eu vi, as finanças viraram de cabeça para baixo. De cabeça para baixo. Foi 6 meses assim, há 1 ano, para assim, nunca vivi isso. Nunca vivi isso. De chegar no supermercado e falar assim: cara, não dá para comprar isso aqui não. Não vou comprar isso aqui não. É isso aqui. Estou te falando em Cristo Jesus e não eu. Pastor Marco Gregório, conversando com ele me falou um negócio que virou um tópico do livro. Quando ele viveu a situação do toque no altar, para quem não sabe, na justiça resolveu com 200 mil. Ouvi da boca dele, que eu estou dando nome, que a gente trabalha com nome mesmo, mas ele está no podcast. E ele falou: vai lá assistir o podcast. E ele disse: foi terrível as traições. Mas Paulo, sabe o que foi mais terrível?
as pessoas que estavam do meu lado, que eu pensava que me amava, me odiava. Isso eu ouvi da boca, dando nome, podcast, rádio. É desagradável, não é esse assunto? Responda, sim ou não? Sim. É desagradável. Parece que a gente está falando de uma boca de fogo, de uma facção do Hamas. Nós estamos falando da igreja. E a igreja de Cristo, como o missionário pregou, tem um noivo, tem uma noiva, e a gente é o amigo do noivo, o empregado da noiva. Abre as suas mãos. Qual é a sua luta? Qual é a sua dor? Qual é a sua causa? O que foi ferido? Qual foi a ferida? Qual foi a marca? E aquele casal que eu tanto investi, e a hora que eles ficaram bem, foram para uma outra igreja. É assim. É assim. Eu coloquei tanto investimento na vida do obreiro, e ele foi embora. É assim. Mas o outro me traiu. Infelizmente é assim. Mas é nessa hora que Deus vai te amadurecer. É nessa hora que Ele vai te preparar para que você possa dar voos maiores. Eu falei para mais de 1000 pastores em 4 meses de liderança e voluntário, coisa que eu nunca falaria, porque esse livro não é um livro de informação, esse é um livro de revelação, de cura, prevenção e amenização, mas não acaba com nada, mas prepara você para uma área do ministério que você vai ter que aprender a lidar. Não adianta, eu vou orar para Deus não deixar isso acontecer. Pode orar, mas pode sim acontecer. E um dia aconteceu. Eu pensei que ia morrer, eu pensei que ia tirar minha vida, eu pensei que o ministério tinha acabado, eu pensei que Deus não tinha me chamado, eu pensei que tudo tinha acabado. A única pessoa que ficou do meu lado, que eu posso garantir, é a esposa e os filhos. Eles veem você chorando e vai para o quarto. Davi caiu na besteira, eu falo no livro, ele chorou na frente das pessoas erradas, quando Ziclague foi saqueado, todo mundo tinha perdido tudo, escute isso, todo mundo tinha perdido tudo, e estava todo mundo chorando do mesmo luto, da mesma dor. Aqueles que lá na caverna da Adulão, endividados, amargurados, sem perspectiva, agora faziam parte de um exército, agora tinha uma cidade, agora não eram reconhecidos. Mas quando Davi começa a chorar o fracasso do ministério dele, a Bíblia diz que eles começaram a pegar pedras para apedrejar Davi. E escute que eu vou te falar isso aqui. Davi na hora enxuga as lágrimas e vai buscar a Deus. Pesquise. Há um estudo que Davi, daquele dia que ele foi buscar a Deus, colocou a estola sacerdotal, fazia 16 meses que ele não estava na mesma intensidade com Deus. Ele estava tendo vitória, algumas meia derrota, meia vitória, e ele estava indo. E quando ele viu que tudo se arruinou, ele foi orar pelo óbvio. Porque é óbvio, sua mulher foi tomada, seus filhos foram tomados, seus cavalos foram levados, suas roupas foram levadas, tudo seu foi levado. Eu vou orar para Deus se eu devo perseguir o bando? E que Davi passou 16 meses andando na força do seu braço. Tem momentos que as nossas vitórias nos enganam para vivermos na força do nosso braço. E tem uma hora que Deus precisa tirar tudo para salvar você. Amém. Eu não tenho dúvidas hoje, olhando 3 anos depois, que Deus precisou tirar muita coisa para que Ele pudesse me ter de novo. Então assim é a vida do cristão e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém. Abre as suas mãos. Eu vou pedir 5 minutos para acabar, mas você vai orar, você vai pedir a Deus. Solta essa canção. É uma canção que me ajudava, é uma canção que me restaurava. O que você sofre, o que você tem ralado,
O que é que ninguém sabe? E não adianta sair falando para as pessoas, porque a maioria só quer saber do problema, não quer te ajudar, e nem pode. Então, não precisa falar para ninguém, mas seja sincero com Deus, seja sincero com o Espírito Santo. Isso aqui não é uma noite de amargura, isso é uma noite de empoderamento para você cumprir o chamado. Isso é uma noite de treinamento para você realizar o chamado sem adoecer, sem desistir, sem cair numa cama, sem tomar remédio para dormir, sem tomar remédio para acordar, porque o irmão falou ontem, nós não fomos chamados para isso. Nós não fomos chamados para adoecer, nem para morrer pela igreja. Já teve um que morreu. Nós fomos chamados para fluir no chamado. Ninguém fica bravo com pé de laranja porque não deu limão. Ninguém fica bravo com pé de maçã porque não deu uva. E tem gente que é pé de maçã e cada uva vai sofrer, vai morrer, vai desgastar, vai perder o ânimo. Deus te trouxe aqui para renovar a tua visão. A tua visão não é do Malafaia, a tua visão não é do David Leonardo, a tua visão não é do Jorge Linhares, a tua visão não é do Paulo, do Anselmo, do Isaías, do Everaldo. A tua visão é de Deus. Foi Deus que te chamou, foi Deus que te escolheu. Levante as suas mãos, feche os seus olhos e comece a adorar a Deus. Comece a falar com Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus, assim como o Senhor soltou o bálsamo na minha vida, tirou das trevas, Senhor, abençoa cada um, abençoa a vida daqueles que lutaram com a enfermidade, abençoa aqueles que estão lutando com a traição, abençoa aqueles que estão lutando no casamento, aqueles que estão lutando com os filhos. Nós não vamos desistir, nós não vamos parar, nós não vamos fracassar, nós vamos continuar, porque o Senhor é o bom pastor. Aleluia! Cura o coração da esposa, a esposa que estiver chorando, cura o coração dos filhos. Nossos filhos não vão ter raiva da igreja, nossos filhos não têm raiva de obreiro, nossos filhos não vão ter raiva de ninguém. Por quê? Porque nós somos pastores, nós fomos chamados para uma missão extraordinária, para uma missão nobre. Pai, em nome de Jesus eu profetizo, corações estão sendo curados e blindados, corações estão sendo renovados, corações estão sendo empoderados, no nome de Jesus. O Senhor não nos trouxe aqui para voltarmos do mesmo jeito. O Senhor nos trouxe aqui porque o Senhor tem algo grande para cada um. Há 20 anos atrás eu estava aqui nessa cidade, sentado numa poltrona, assistindo uma pregação. 20 anos depois eu estou aqui pregando para pastores, pregando para líderes, porque o Senhor é o dono da nossa chamada. Só o Senhor sabe os caminhos, só o Senhor abre o caminho, só o Senhor pode iluminar o passo do líder, o passo do pastor, o coração da esposa, o coração do filho, o coração da filha, no nome de Jesus. Levante a sua mão, solte esse som bem alto e flui na presença de Deus. Glória a Deus. Recebe a
agora nós vamos ter uma reunião da reunião de hoje. Agora nós vamos ter uma boa reunião. Uma boa reunião. Uau, mas obrigado, Pastor Paulo, por, através das suas experiências, colocar no livro. Eu fui lendo esse livro, fazendo um tratamento médico, clínico lá em Curitiba. E eu fui lendo esse livro quando eu entrei no ônibus aqui. E fui lendo, quase toda a viagem até chegar a Curitiba. E muitas vezes eu pegava no ônibus chorando e lembrando de coisas que a gente passou e que eu pensei que tinha esquecido, mas ainda continuava doente. Pastor, cuidado para você pensar que foi curado, mas ainda está doente. Às vezes tem enfermidade que ela está escondida e ela pode piorar com o tempo. Uma coisa simples pode se tornar uma coisa grave. Então, que essa palavra possa realmente ter trazido cura para o nosso coração. Cura de tanta coisa que a gente passou. Meu Deus, se a gente fosse abrir o microfone aqui para muitos de vocês, quanta coisa você passou. Mas passou. Isso aí. Mas pastor, ei, passou. E você está aqui hoje. Aleluia. Eu não terminou ainda. A gente vai ter amanhã a caminhada às 6 da manhã. Vai ter o café às 7. Vai ter às 9 horas da manhã a ministração. Amanhã nós vamos ter uma ministração e vamos encerrar amanhã com a ceia. Vamos fazer uma ceia para fazer um encerramento top amanhã, para a gente sair daqui cheio da glória de Deus, unção de Deus, com tanta coisa. E olha, temos sido impactados, sim ou não? Sim. Vamos ver o que o Senhor reservou para a última palavra amanhã. Amém. Vamos ver o que o Senhor reservou. Antes da gente ir tomar o chá, é costume da AGM, quando a gente encerra amanhã, está incluso o almoço para todo mundo. A gente pode fazer o chiquinho até às 14 horas. Então a gente vem de manhã, vai ter a reunião, depois vamos ter a ceia, vamos terminar, voltar para o quarto, arrumar as coisas, almoçar e sair até as 2 da tarde. Mas a gente sempre tem procurado plantar uma semente na vida dos garçons que serviram a gente. Eu não sei se vocês estão sendo bem servidos, né? E também naquelas senhoras e a equipe que limpa o nosso quarto. Então a gente geralmente pede uma colaboração de R$10 por pessoa do quarto. Então lá está eu e o pastor Christian, são R$20. Se todo mundo fizer aqui, a gente vai ter aí mais de R$500 para a gente distribuir para os garçons e o pessoal da equipe que faz a manutenção dos quartos lá, né? E são muitas pessoas, só que cuida cada andar, são 3 pessoas, são 2 andares que nós estamos, são 6 pessoas que cuidam da limpeza e geralmente são 3 a 4 garçons que ficam em determinada área para atender. Então você vê que se for R$500 vai dar 50 conto por pessoa. Parece pouco, mas às vezes ajuda muito eles, né? Então eu vou pedir que você, a partir de hoje, possa passar esse valor direto para o pastor Veraldo. Só fala o número do seu quarto, ele tem a lista dos quartos, passa o número do quarto, fala: pastor, está aqui a minha semente para o pessoal. E vocês sabem, o pessoal daí já entrega para eles amanhã mesmo. Quando a gente está no almoço, a gente já entrega para eles e leva o pessoal que está lá, tá bom? O pastor Paulo vai estar ali para assinar o livro, à esquerda aqui, tá certo? Vai estar ali para assinar o livro. E pode ser. Se não vender o livro, não tem como pagar amanhã, não. Pelo amor de Deus, compre o livro dele ali. E aí pode fazer Pix. Quem não tiver dinheiro, pode fazer Pix para a gente. Amanhã que horas? 9 horas da manhã. A reunião. A reunião da reunião. Deus te abençoe. Um bom descanso em nome de Jesus. Amém. 9 horas da manhã, hein? 6 horas caminhada, 7 horas café, 9 horas começa o louvor.